mais recorrente que tem é a aposentadoria. Tendo o seguinte, a legislação previdenciária já mudou. Isso daqui, vocês estão vendo que está escrito ali pré-reforma? Pré-reforma quer dizer antes, pós-reforma quer dizer depois. Então a gente vai falar como era antes. Entendo, a gente não está fazendo aqui uma narrativa histórica. Ah, na Constituição não sei do que, era assim, na Constituição de 88 era assado. Não, eu só estou falando do antes porque a maior parte dos nossos casos é anterior à reforma. Todos sabem que a reforma aconteceu no dia 12 de novembro de 2019 e dali para frente mudou tudo. Só que 90% dos nossos casos envolvem benefícios pré-reforma. Como funcionava a aposentadoria antes? Era muito mais fácil. A nossa atividade era muito mais fácil. Era muito mais fácil ser advogado e trabalhar com o INSS. Muito mais fácil. Porque o homem precisava de 35 anos de tempo de contribuição e a mulher precisava de 30. E aqui eu estou falando de tempo de contribuição. Eu não estou falando de carência. A carência era 180 meses, como estava naquele slide que eu passei antes. Então, para o homem, ele chegava na tua frente, tu tinha que avaliar, era fácil. Contava, pô, tem a carência? Tem. Tem 35 de contribuição? Tem. Aposentou ele, foi fácil, não teve erro. Agora, mudou, e mudou bastante. Então, peguem o fácil, entendam como era antes, porque os casos que a gente tem são da lei antiga, e vocês também vão ter que entender como é agora, para também não encaminhar um caso assim, achando que isso ainda está valendo. E também é importante entender isso muito bem, porque tem muita gente que vem nos procurar, que apesar de hoje já ter mudado a lei, a pessoa já tinha direito a aposentar pela lei antiga. Todo mundo aqui é do ramo jurídico, todo mundo sabe o conceito de direito adquirido. Quem sabe avaliar a questão semântica, entende que direito adquirido é quando eu adquiri o direito. Entendam, se em 12 de novembro de 2019 a lei mudou, quem que tem direito adquirido a essas regras antigas? Quem tem direito adquirido? Quem, nessa data, já fechava essas condições. Então imagine que o João, ele, no dia 12 de 11 de 2019, ele tinha 34 anos, 11 meses e 25 dias. No dia da reforma, ele já preenchia os requisitos para aposentadoria? Ele não preenchia, porque faltava 5 dias. Ele tem direito adquirido? Ele não tem direito adquirido. Só teria direito adquirido se ele tivesse aqui os 35 anos de tempo de contribuição. Pode parecer algo lógico, mas é isso que o pessoal vai vir perguntar. Vai vir o cliente e vai perguntar para vocês assim, eu sei que mudou a lei, mas eu já tinha vários anos contribuídos para a Previdência, eu já devo ter direito adquirido, porque eu já contribuía pela lei antiga. Essa lei tem que valer para quem contribui daqui para frente, mas não funciona assim. O STJ já julgou a questão e eles entendem no nosso Superior Tribunal de Justiça que o tempo rege o ato. Então, vai ser válida a lei vigente na data do preenchimento dos requisitos. Então, se os requisitos foram preenchidos antes de 12 de novembro, eu tenho direito à regra antiga. Se eles foram preenchidos depois, eu tenho que pegar a regra nova ou as regras de transição. Era muito fácil. Homem 35, mulher 30, a carência era igual para os dois e o cálculo que era um pouquinho complexo. Aqui não precisa nem, isso aqui não precisa nem gravar, é fácil, né? Eu acho que a maioria em tese, inclusive, já sabia disso. O que era um pouquinho complicado era a questão do cálculo. Deixa eu ver se é o do cálculo que a gente vai falar agora. É, exatamente, do cálculo. Parece doido isso, né? Mas é bem simples. Vocês da equipe técnica devem estar olhando e pensando assim, esses caras são muito doidos, né? Mas é muito fácil, é ridículo de fácil. Vocês vão entender. Isso daqui é o fator previdenciário. Até 1999, até quem fez essa mudança foi Fernando Henrique Cardoso, até 1999, a regra de cálculo dos benefícios seguia uma metodologia. Que metodologia era essa? Se pegavam os últimos 36 salários de contribuição da pessoa, se fazia uma média e a pessoa aposentava assim. Era basicamente, tem algumas outras questõezinhas, mas era basicamente assim. Média dos últimos 36 salários. Daí tinha o pessoal que chegava perto de se aposentar, começava a pagar mais alto. Brasil, né? Brasil. O pessoal tentava. E de algumas formas até conseguia. Fernando Henrique entrou e além de ter mudado idade, carência para as aposentadorias, ele criou o fator previdenciário. O que é o fator previdenciário?
um númerozinho, é um cálculo, é uma metodologia de cálculo que vai fazer o seguinte. Você não vai mais se aposentar sempre com 100% da sua média salarial. Dependendo da tua idade e dependendo do teu tempo de contribuição, você vai receber mais ou menos. Vamos ver, é até justo, tá? O fator previdenciário, a certo ponto, ele é até justo. Mas vejam bem, é razoável que alguém que aposente com 45 anos de idade e vai receber o benefício por 40 anos, a expectativa de vida é 85, que ela receba o mesmo valor que alguém que vai aposentar com 65 de idade e em tese só vai receber por 20 anos? Entendam? A lógica é, quanto mais cedo você se aposentar e com menos tempo de serviço você tiver, menos você vai ganhar. Quanto mais tarde você se aposentar e mais tempo de serviço você tiver, mais você vai ganhar. Ponto. Por quê? Porque a lógica leva em consideração a expectativa de vida. Quanto tempo essa pessoa vai receber a aposentadoria? Então, se tu aposentar com 45, apesar de ter cara de 25, se tu aposentar com 45, Anderson, em tese, tu iria receber esse benefício por 30 anos, por exemplo. Se ele aposentar com 65, ele vai receber por menos tempo. Então, o cálculo dele vai ser mais favorável. Então, às vezes, vem pessoas que falam assim, David, mas eu e meu amigo entramos na empresa, a gente entrou na empresa, nós dois trabalhamos 35 anos, ele ganha mais do que eu. Ele fazia a mesma coisa, era o mesmo salário. Aí é a idade que levou em consideração, entendeu? Quem é mais velho vai ganhar mais. Por quê? Porque, em tese, quem é mais velho vai morrer mais cedo. Então, vai receber menos. E assim é o cálculo do INSS. Então, basicamente, é uma tríade que leva em consideração idade, tempo de contribuição e expectativa de vida. Então, vamos imaginar o seguinte, olha só. Qual que vai ser o percentual da aposentadoria de alguém... Vocês estão vendo que aqui tem uma coluna de tempo de contribuição, né? E aqui tem uma linha de idade. Então, vejam bem. Imagina um homem com 35 anos de tempo de contribuição e 50 anos de idade. Estão vendo aqui a lógica? 35 e 50. Esse homem iria receber 56% da média salarial. Então é fácil encontrar o fator previdenciário. Eu até vou ali para vocês entenderem melhor. Olha só. Imagina dois homens com 35 anos de tempo de contribuição. Um aposenta com 50 anos, ele vai ganhar 0,56, ou seja, 56%. Se mesmo com 35 anos de contribuição, alguém esperar até os 57, ele já vai ganhar 73%. Se esperar até os 60, eu acho que eu estou na linha certa aqui, vai ser 82%. Então, vocês estão vendo como a idade é relevante no cálculo da aposentadoria? Muito relevante. Quanto mais velho você se aposentar, mais você ganha. E o fator tempo de contribuição também é relevante, porque vejam só, da mesma forma que aumentando a idade, o percentual vai aumentando, mesmo que eu tenha a mesma idade, se eu aumentar o tempo de contribuição, o valor também vai aumentando. Então, imagina que alguém foi lá conversar com você, essa pessoa já está aposentada. Está aposentada, ela aposentou ali com aproximadamente 51 de idade e 36 de contribuição. Aposentou com 60%. Como que eu posso aumentar o valor dessa aposentadoria? Por exemplo, tem como eu fazer uma ação para aumentar a idade dela? Não tem como, né? Já fiz, já aconteceu. A pessoa nasceu, ela foi batizada, só que ela só foi registrada, acontecia muito no passado, principalmente que é do interior, vocês aí de trás, que estão lá em Brusque, Guabiruba, Vidal Ramos, é muito comum, nasce, batiza a criança e registra ela 2, 3 anos depois, quando já tem uma prole grande. Vai registrar tudo no mesmo dia, coloca uma data diferente. Então, a gente já fez ação para reconhecer que a pessoa tinha nascido antes. Isso aumentaria o fator dela? Aumentaria. Então, por exemplo, alguém que estava recebendo 60% poderia ir para 62%, aumentou 2% na aposentadoria. Se o valor era alto, 2% representa bastante. Mas, isso foi uma vez na vida, né? Talvez tenha mais alguns casos assim, mas não que envolveram litígio. O que é muito comum é a gente pegar e trazer mais tempo de contribuição para essa pessoa. Tempo de contribuição que ela não considerou quando ela se aposentou.
O que pode ser considerado tempo de contribuição? Eu falei para vocês antes do tempo rural. Lembra que eu falei que tempo rural, ele não conta para carência, mas ele conta por tempo de contribuição, como tempo de contribuição? Então, qual que é a lógica de a gente fazer uma revisão de uma aposentadoria e juntar tempo rural? É porque alguém que está ganhando 60 pode ir para 80, pode ir para 90, pode ir para 100%. E vejam lá no final, 1,07. Essa planilha ela vai mais para frente, tá? Mas entendam, juntando tempo de contribuição, a pessoa pode receber, inclusive, mais do que 100% da média. É possível. Tá? Então, como que é feito o cálculo? Fator previdenciário. Entenderam? Todo mundo conseguiu entender que é uma coisa bem simples até, né? Todo ano essa tabela é modificada. Por quê? Porque aqui se considera expectativa de vida e todo ano a expectativa de vida muda. Então, na medida que a expectativa de vida vai aumentando, isso aqui vai piorando. Né? Se a expectativa de vida fosse diminuindo, os percentuais iriam aumentando. Né? Então, essa daqui, se eu não me engano, aqui eu juntei a tabela de 2015. Tá? Mas esse percentual vai ser sobre o quê? Eu acho que eu não botei no slide, eu vou ter que colocar aqui. Porque o INSS tem que fazer uma média. Eu tinha falado que o INSS, antes de 99, fazia a média lá dos últimos 36 salários, as últimas 36 contribuições. Isso que eu vou fazer aqui para vocês, está vendo essa tabela aqui? Quando eu atendo um cliente e eu vou explicar para ele que ele vai aposentar com 50%, com 45%, com 70%, eu abro a tabela. Isso que eu estou explicando para vocês é o que eu explico para o cliente. Isso que eu estou fazendo aqui, tudo que eu estou falando aqui é o que eu sempre falo para o cliente. Ele pode sair não sabendo, como com certeza muitos vão sair aqui não sabendo, mas já tem uma noção, entendeu? Quando ele for atrás, e hoje o cliente vai no YouTube, vai na internet, ele vai pesquisar isso, ele vai lembrar, verdade, meu advogado me falou isso. Quando vocês estiverem fazendo uma petição, vocês tiverem dúvida e vocês forem pesquisar, fala, verdade, eu já ouvi isso. Você já vai entender. Quando você vê isso daqui, você não vai pirar. Não vai, meu Deus do céu, isso aqui é uma fórmula, é um cálculo, o que é isso? É muito simples. A gente vê a idade, tempo de contribuição, alcance o fator, é simples. Então, isso daqui, ó, eu faço para o cliente exatamente desse jeito. Quem me acompanha nos atendimentos sabe o que eu vou fazer já. Eu pego para o cliente e faço assim, ó. Julho de 1994 e aqui hoje, 2022. O que o INSS vai fazer? Ele vai pegar todos os salários de julho de 94 e vai botar numa tabela, como se fosse um Excel. Por que julho de 94? Para quem não era nascido lá, e muitos não eram, em julho de 94 nós tivemos o Plano Real. Antes disso era cruzeiro, cruzado, era uma bagunça, né? A inflação subia, descia, era uma situação bem complicada. Então, desde que a nossa moeda é o real, o INSS pega todos os salários da pessoa e coloca numa planilha. Como que funcionava isso era antes de mudar a lei, tá? Antes de mudar a lei. O INSS fazia o quê? Ele ia separar os 20% menores salários e os 80% maiores. Os 20% menores, eles excluíam, caía fora. Desses 80% maiores, eles faziam uma média. É sobre essa média que se aplica o fator previdenciário. Então, o cliente chega e fala assim, doutor, com quanto que eu vou me aposentar? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, fazer a média dele. Fazer a média dele. Ver se o caso dele vai ser de aposentadoria por tempo de contribuição. Se for por tempo de contribuição, eu vou pegar a média e vou multiplicar pelo fator previdenciário. Não é toda vez que eu vou ter que pegar, abrir essa planilha, ir lá e encontrar. Até porque a gente já tem um software que faz isso tudo. Então, quem vai trabalhar com isso, quem vai fazer análise, o que vai acontecer? Ele vai botar lá no software, ele já vai dizer. Mas por que você tem que entender isso daqui? Porque como é que tu vai explicar para o cliente como que é feito o cálculo se tu não sabe? Como é que você vai fazer uma petição e querer aumentar o valor de uma aposentadoria se você não sabe como é que chega nesse cálculo? E é fácil. Então eu pego o exemplo para o cliente, julho de 94 até hoje, fiz uma média.
Às vezes eu não tenho os elementos de cálculo, eu não tenho os salários dele para fazer esse cálculo da média. É claro que a gente não faz isso manualmente, a gente tem um software para isso. Joga no sistema, o sistema já vai calcular a média, já vai calcular o fator previdenciário e já vai dizer quanto que vai ficar a aposentadoria. É bem mais fácil. Só que a gente tem que explicar e a gente tem que entender. Média de 94 até hoje, 80% maiores salários. Por exemplo, a média deu R$3.000 e o fator previdenciário deu 0,57. Qual que vai ser o valor da aposentadoria? 57% de 3.000. Eu não vou botar ali porque eu não sei fazer de cabeça isso. Mas entenderam que é relativamente simples? Relativamente simples. Agora imagina o seguinte caso, Matheus, tu que confirmou com a cabeça aí, que eu percebi. Imagina que a média da pessoa, hoje o salário é 1.212, e a média da pessoa deu 1.500. E o fator dela é 0,57. Quanto que essa pessoa vai ganhar? Porque vocês estão vendo que vai dar menos do que o salário mínimo? E a maioria dos casos acontece isso. A média vezes o fator previdenciário, o valor fica abaixo do salário mínimo. Então, ficando abaixo do salário mínimo, essa pessoa vai ganhar menos do que o salário mínimo? Não, não pode. A Constituição não permite. Todo benefício previdenciário ele tem que ser acima do salário mínimo. A única exceção é o auxílio acidente, que a gente vai falar depois, que ele não é considerado benefício previdenciário, considerado uma indenização. Então, entendeu que pode acontecer de, no cálculo, dar menos do que o salário mínimo? Inclusive, lá na carta de concessão vai estar. Na carta de concessão vai estar assim, ó, 1.500 vezes o coeficiente, 0,57, e o salário vai estar menos que o salário mínimo. E daí vai ter lá embaixo assim, renda mensal inicial, daí eles vão colocar o salário mínimo. Às vezes a pessoa até não entende, ele fala, mas por que deu menos e aqui eu vou receber mais? Porque você não pode receber menos que o salário mínimo. É mais ou menos por aí. É fácil, né? Tá vendo que quem viu aquilo e se espantou, agora já percebe que é algo mais tranquilo, né? Vocês, pode vir trabalhar com a gente já. Luas também abaixo do salário. Então vamos lá. A gente já falou sobre carência, a gente já falou sobre qualidade de segurado, falou sobre período de graça. Agora a gente vai falar sobre algo muito importante,